Olá, alunos da Escola Estadual Maurício Freire, turma da segunda série. Aqui quem fala é o professor Tarcísio. Eu vou iniciar essa aula de hoje, né, nesse formato. Bom, gente, eu vou gravar a aula, porque se caso alguém precise lá na frente, né, para fazer alguma atividade, né, aí tem aula gravada aí, é só buscar a aula e assistir novamente, e isso, né, vocês irão gostar porque fica no seu acervo, nos seus materiais para fazer as revisões, né, quando for lá no final do bimestre estudar para nossa avaliação do bimestre, né? Então eu vou colocar aqui para gravar, daqui a pouco eu volto, vou só organizar aqui só um momento, tá bom? Só ajeitar aqui, bem rapidinho. Vamos lá. Ainda de haver saída. Bom, vamos lá, gente. Vamos começar. Bom, gente, nossa primeira aula, gente, na aula anterior a gente teve só apenas uma conversa, tá bom? Então, na nossa primeira aula vamos tratar desse assunto aí, que é o do primeiro capítulo, tá bom? Vamos tratar das soluções. Então, o que é essas soluções, né? Então, nós vamos hoje tomar esses pontos aqui, ok? Vamos falar sobre as dispersões, fazer os conceitos introdutórios, como classificação das dispersões, principais características, tá? Para entender o que é as soluções, né? A gente vai ver o que é isto. Aí, no item 2, né, vamos ver o conceito introdutório do que é soluções, a classificação das soluções, bem como os mecanismos de dissolução, falar da regra de solubilidade, tá bom? E no final nós temos uma proposta de atividade, tá certo? Então vamos lá. Começando com as dispersões, né, gente? Então, na questão introdutória, para vocês entenderem melhor, vamos imaginar aqui, ó, ao se misturarem, por exemplo, duas substâncias. Imagine aí, ao se misturarem duas substâncias, pode resultar né, ou em outro tipo de material. Cuidado nessa questão. Quando a gente fala de misturar substâncias, eu não estou levando em consideração a questão de, ao adicionar um material em outro, ele ocorrer um processo de transformação, ou seja, uma mudança de cor, um borbulhamento, uma fervura, né? Uma mudança de temperatura. Não estou relacionado a isso, não. Então, quando eu falo assim, ao se misturarem duas substâncias, pode resultar ou em uma mistura homogênea, que é nesse caso aqui, olha, tá vendo? Ou em uma mistura heterogênea, como mostra aqui esse outro exemplo aqui. Aqui eu estou misturando aqui água com sal, onde nós vai ter apenas uma única fase, que isso é característica, né, da mistura homogênea, é uma mistura, né, monofásica, né, você pode até dizer assim. Eu posso ter uma mistura homogênea, gente, vários componentes, porém, para que ela seja homogênea, é preciso que a gente observe, né, visualize apenas uma única fase. Daí você tem o conceito de mistura homogênea. Nas misturas heterogêneas, não, é o contrário. Eu tenho que ter pelo menos, gente, ó, dois materiais onde a gente observa, né, o aspecto visual, a gente consegue enxergar. Então, se a gente consegue enxergar, por exemplo, aqui a água da areia, então nós classificamos essa mistura aqui como uma mistura heterogênea. Então, gente, as misturas homogêneas, nós vamos chamá-las elas de solução. Lá na frente a gente vai ver no próximo item, o item 2, que vamos tratar das soluções. Então, por enquanto aqui a gente não vai falar nisso, tá bom? Então, imagine, então assim, então dizemos que, por exemplo, para a gente reforçar melhor aqui, dizemos que o sal se dissolveu aqui, ó, tá certo?
Então, enquanto que aqui, no caso, a areia não se dissolveu, né, na água. Então, no entanto, entre os casos extremos de dissolução perfeita, né, como, por exemplo, aqui, quando o sal na água, e o de separação total, que é o caso aqui, ó, da água e areia. Nós temos aqui, ó, uma dissolução, que nós podemos dizer assim, dissolução perfeita, né? E aqui é uma separação total, ó, tá certo? Então, existem casos intermediários importantes, né? Existem, tá bom? Então, imagine que você recolha um pouco de água de enxurrada, de enxurrada, né? De chuva, água barrenta, pode dizer assim, em um copo e deixe em um sistema em repouso. Deixe passar um bom tempo lá naquele copo, um bom tempo. O que é que vai acontecer, né? O que irá ocorrer? Então, observe isso aí. Então, lentamente, né, gente? Então, o que é que vai ocorrer? Vai ocorrer, ó, observe isso aqui, ó. Então, aqui eu coloquei uma imagem. Então, lentamente, o que é que vai ocorrer? As partículas de terra, né, vão se depositando. Observe aqui que está mostrando aqui nessa imagem para vocês, tá? Que as partículas vão se depositando no fundo do copo. Ou seja, sedimentando, né? Sedimentam primeiro as partículas maiores, né, da areia, né? E em seguida as partículas de tamanhos gradativamente menores. Mesmo assim, a água poderá ficar turva durante vários dias. Isso acontece, né, gente, quando, por exemplo, uma barragem está enchendo, por exemplo, a nossa barragem, né, se ela começar a entrar em processo inicialmente ela enchendo, então ela vai ficar com aquela água barrenta. Então, com o passar do dia, do tempo, né, das semanas, então aquela areia, aquele barro, aquela areia vai se depositando no fundo do lago e a água vai mudando de cor gradativamente, ficando mais clarinha, tá certo? Isso dura vários dias, indicando, né, nesse caso, que as partículas ainda menores permanecem em suspensão nessa água. Desse fato, né, resultam as seguintes definições. Então, que definições são essas? A definição de dispersões, ó, que são sistemas nos quais uma substância está disseminada, ou seja, dissolvida, né, sob a forma de pequenas partículas em uma segunda substância. No caso, quem é que está disseminada? No caso, aqui, ó, as partículas de areia, né, sob forma, né, de pequenas partículas em uma segunda substância. Quem é a segunda substância? No caso, quem? A água. Bom, gente, então, assim, a primeira substância que a gente vai falar aqui, que a gente fala, né, nós chamamos de disperso, ou seja, é a fase dispersa. E a segunda substância que eu estou falando aqui é o dispergente, ou dispersante, também pode chamar também de fase de dispersão, tá certo? Bom, então a primeira substância, como eu falo para vocês aqui, estou explicando para vocês aqui nesse esquema, observe isso direitinho, porque isso é importante que vocês saibam relacionar dentro de uma dispersão o que é o disperso e o que é o dispergente, ok? Quem é o dispergente e quem é o disperso? Então, naquele exemplo aqui da água com sal, o disperso é quem? O sal de cozinha, né? E o dispergente é quem? A água. E geralmente, viu, pessoal, o disperso, ele vem em menor quantidade em relação ao dispersante, né? O dispergente, que é a água. Tá bom? Aqui na água com areia, olha, o disperso é a areia e o dispersante, o dispergente, continua também aqui sendo a questão quem? A água, não é isso? Bom, então, com isso aqui, nós vamos ver agora, gente, a classificação das dispersões, certo? Essa classificação ela é feita de acordo com o tamanho médio, com o diâmetro médio das partículas dispersas. Então, veja que nessa tabela que nós temos aqui, ó, o nome de dispersão, né? Aqui, ó, nós temos aqui os nomes. Então, as dispersões vão ser divididas em 3, tá certo? Dispersão, a gente vamos dividir ela em 3 momentos. Vamos dar nomes a elas, que são chamadas de soluções verdadeiras,
A outra é as soluções coloidais ou partículas coloidais e suspensão. Tá bom? Então, quando a gente vai trazer essa classificação, a gente trabalha dentro de uma ordem, tá certo? De tamanho dessas partículas. Ou seja, quando nós temos aqui o tamanho em diâmetro entre 0 a 1 nanômetro, olha aí, gente, vai agora começar a trabalhar com uma unidade de medida de tamanho, né, que é a unidade padrão é o metro, né? Então aqui nós vamos estar com uma micro, ou seja, com um dos submúltiplos do metro, que é o nano. É o nanômetro, ou seja, é a nona parte, né, do metro, ou seja, é o que está, né, bem menor, 9 vezes do que o metro. Então aqui eu tenho uma tabela mostrando isso para vocês, ó. Ou seja, 1 nanômetro, ou seja, vai compreender, gente, a 10 elevado a nona negativa, ou seja, 9 a menos 9 metros. Então é uma coisa muito pequena, que a gente não consegue enxergar a olho nu. Tá? Imagina uma partícula, um material, né, muito pequeno que você não consegue enxergar a olho nu. Então, a gente vai medir o tamanho desse material usando essa unidade de medida, que é o nanômetro. Tá certo? E olha que ainda vai existir ainda unidades menores ainda, viu, do que isso. Bom, já as soluções coloidais, ou partículas coloidais, não, tá certo? Ela vai ter um tamanho, em média, de 1 até 1000 nanômetros, ó. De 1 a 1000 nanômetros, tá certo? Ou seja, já vai estar um pouquinho maior, né? Maior do que essa. Veja que eu estou aumentando aqui o tamanho das partículas de cima para baixo, tá certo? As soluções verdadeiras terão as menores diâmetros, tá certo? De partículas. Já as coloidais estão no intermediário, ó, tá bom? Já está aumentando. E as suspensões são as maiores, ou seja, aquelas partículas que estão acima de 1000 nanômetros, ok? Então, como eu falei para vocês, aqui essa tabela estou mostrando a classificação, tá? Seguindo a ordem, tá certo? Do menor para o maior. Estou aumentando o tamanho das partículas aqui, ó, de cima para baixo. Certo? Como mostra aqui, ó. Então, lembrando que no Sistema Internacional, tá bom? O prefixo N, aqui o nano, significa 10 elevado a menos 9. Ou seja, 1 nanômetro corresponde a 10 a menos 9. Que isso aqui significa, gente, isso, ó, 0, ou seja, você tem o que aqui, ó, gente? 9 casas decimais com a vírgula para a esquerda. Se você adiantar a vírgula aqui, você vai colocar esse 9 vezes 10 elevado a menos 9. Então, isso aqui, gente, é a unidade de nanômetro. Eu quero trazer uma correção desse slide, tá? Daqui, tá bom, gente? Uma correção. Essa correção aqui, pessoal, tem um errozinho aqui. Deixa eu mostrar para você aqui. Só um momento. Eu vou mostrar para você aqui na caneta. Você está vendo aqui que eu coloquei aqui, gente, o 9. Não é o 9 aqui, tá bom? Vamos corrigir aqui, que a aula está sendo gravada. Ao mesmo tempo está parecendo que é aula ao vivo, né? Então, aqui não é 9, tá certo? Sabe qual é o valor que vai ficar aqui, gente? Eu estou transformando esse 10 a menos 9. Então, o número que tem que assumir aqui é justamente, ó, o número 1. É o número 1, tá certo? Então, não é 9, uma correção. Ou seja, então isso significa que 1 nanômetro ele vai corresponder justamente 10, né? 10 elevado a menos 9, ou seja, 0,00001 metros, tá certo? Bom, então isso a gente vai mostrar agora para vocês aqui, ó, um gráfico, tá? Só para você ter noção que eu falei aqui para vocês, ó, que eu estou classificando uma ordem, tá certo? De cima para baixo, aumentando o tamanho das partículas, como mostra aqui, ó. As soluções verdadeiras, esse gráfico aqui é um resumo disso aqui, ó, tá bom? Esquematicamente nós temos isso aqui, ó, como representando aqui as partículas, ó.
Então, nas soluções verdadeiras, que é o que nós vamos estudar a partir do capítulo da unidade 2 aqui em diante, que são as soluções, também chamadas de soluções verdadeiras, elas terão as suas partículas, né, dispersas num tamanho médio aqui, ó, de 0 até 1 nanômetro. Tá certo? Já as coloidais são maiores, ó, que vai de 1 nanômetro, ou seja, 1000 aqui de 1 nanômetro até 1000. E aqui em diante são justamente as soluções, né? As soluções não, as suspensões, que são gente? As misturas heterogêneas. Olha, lá no início da aula a gente falou de misturas homogêneas e heterogêneas. As misturas homogêneas estão aqui, ó, que são as soluções, mas também tem estruturas que ficam de forma turva, né? Como mostrei para vocês na água, turva. Então, são as partículas dispersas, né? Que são as partículas coloidais. E também, gente, a areia, como são as partículas maiores, né? Ela pode depositar logo, como falei para vocês, ó. A areia, ela vai estar na água barrenta, então fica turva. Então, as pesadas se depositam mais rápido, que são as partículas maiores, mas ainda vai continuar partículas em dispersão lá na água, porque são as coloidais, que vai com o passar dos dias, ela vai se depositar também. Tá certo? Então, lembre-se que as partículas maiores, tá bom? Quando em uma mistura química, aí vai formar as misturas heterogêneas. Tá certo? Bom, dando continuidade aqui. Então, os sistemas, tá certo? De dispersos são muito comuns no nosso dia a dia. Tá certo? São muito comuns. Vou dar aqui alguns exemplos para vocês, olha, como mostra aqui, ó, o ar sempre contém umidade, né? Então, vapor de água, que é o que nós chamamos. Então, que não é vista a luz, do farol. Aqui a gente não vê os vapores, né, pela luz do farol. Tá bom? Com o ar. Então, é uma solução verdadeira. Então, o ar que a gente respira, né, a gente não consegue enxergar. Mesmo você ligando o farol do carro à noite, então a gente não consegue enxergar, gente. Não tem como. Então, são partículas muito pequenas, tá dentro daquele gráfico lá, né, das soluções verdadeiras. Já aqui, olha, a neblina, não. Porém, pode ser vista sob a ação da luz, porque as gotículas de água no ar constituem as soluções coloidais. Então, quando o carro está lá, ó, liga o farol, você consegue ver as gotículas, né? Então, são partículas maiores. Então, vejam a diferença, né, nessas duas imagens para entender soluções verdadeiras aqui como exemplo, tá bom? E aqui são as coloidais. E aqui, olha, nós já conseguimos ver a queima incompleta do óleo, né? Diz aqui, ó, no motor de ônibus e caminhões, né? Produz partículas de carvão que ficam em suspensão no ar. Então, a gente consegue enxergar a fumaça que sai dos canos, dos escapes aqui dos caminhões e ônibus, aquela fumaça negra. Então, já vê uma diferença, né? Então, veja que nós temos aqui o ar atmosférico, a neblina e aqui as fuligens, né? A gente pode dizer assim. Bom, gente, quando se trata assim dessa classificação, nós vamos ver aqui, gente, uma por uma, para a gente entender melhor. Vamos começar com as dispersões coloidais, né? Que são as partículas coloidais. Então, essas dispersões coloidais, elas tornam visíveis em feixe de luz, que é como aqui, mostrando aqui, ó, nesse exemplo aqui, ó, a neblina, tá bom? Ela torna-se visíveis em feixes de luz, no caso aqui do que o farol do carro, tá? Olha só aqui tem um exemplo aqui do Sol, né? Da penumbra do Sol aqui dentro de uma mata, né? Até mesmo em casa, quem mora em casa que não é forrada, que não tem forro ou gesso ou de material de poliéster, né? Então, você acha de telha, por exemplo, uma telhinha furada, você consegue ver aquele cano de luz passando assim, ó. E aí, se você bater lá no sofá ou na cama, você vai ver as partículas de poeira, né, dispersas no ar. São colóides, partículas coloidais que ficam dispersas em dispersão no ar atmosférico.
tá? Então, esse fenômeno que a gente dá aqui, ó, da luz passando pelo material, tá vendo aqui o exemplo aqui, ó, é chamado de efeito Tyndall, tá? É esse o fenômeno que se dá a luz quando passa pelo feixe de luz e ao bater com o material particulado no ar atmosférico, né? E ele reflete essa luz, então a gente consegue enxergar, tá? Os materiais particulados, né? Que a gente chama, que no caso da neblina, por exemplo. Então, esse efeito é chamado de efeito Tyndall, é um efeito físico, tá? Da luz, a luz polarizada, né? Não polarizada, desculpa, a luz não polarizada, aqui no caso da radiação solar, e aqui a luz polarizada de um raio, de um laser. Tá? É o que ocorre quando os raios de luz do Sol se tornam visíveis ao atravessar o ar empoeirado, né, como falei para vocês, ou umedecido com gotículas de água, no caso da neblina. Então, isso aqui, gente, o efeito Tyndall, isso acontece muito porque os aglomerados que constituem uma dispersão coloidal, quando formado por macromoléculas, tá? Vamos ter agora cuidado com isso. Quando esse aglomerado é formado por macromoléculas, nós vamos chamar eles de colóides moleculares. Por exemplo, digamos a água. A água é uma macromolécula, né? Então é um colóide molecular porque a água é de ligação química covalente. Tá? Se caso os colóides que tiver em dispersão no ar for de uma substância iônica, tá bom? Vem de ligação química iônica, então esses colóides vão ser chamados de colóides iônicos, tá certo? Mas na verdade, gente, em termos gerais, de forma geral, as partículas de um colóide são chamadas de micelas. Então, se você cair numa prova e perguntar o que é micelas, são as partículas coloidais. Tá? Aí, se caso for proveniente de uma substância molecular de ligação química covalente, então o colóide é chamado de colóide molecular. Se for proveniente de uma ligação química iônica, então o colóide é chamado de ligação iônica. Mas, na verdade, os dois aqui, ó, são chamados de micelas, certo? Bom, então, para entender melhor essa questão do efeito Tyndall, eu trago aqui para vocês uma experiência. Tá? Observe a experiência bem direitinho. Ocorre quando há dispersão da luz, né, pelas partículas coloidais. Então, é o efeito Tyndall. O efeito Tyndall ocorre quando há a dispersão da luz pelas partículas coloidais. É quando chocam nelas, né? Então, nesse caso, é possível visualizar o trajeto que a luz faz, pois essas partículas dispersam os raios luminosos. Então, uma solução coloidal ou colóide, né, pode dizer assim, possui o diâmetro médio de suas partículas dispersas entre 1 a 100 nanômetros. Então, veja que o laser aqui, ó, quando passa aqui nesse primeiro recipiente, observe que a luz, né, o raio, ele passa direto. Mas quando aqui estava sendo adicionado um sal, por exemplo, então nesse caso é um sal de cozinha, é uma substância iônica, então é um colóide aqui no caso iônico, né? Uma micela. Se fosse açúcar, por exemplo, seria um açúcar é uma substância covalente, então seria um colóide molecular. Também podemos chamar de micela. Então aqui as micelas aqui, observe, ó, que quando o raio bate sobre as partículas, a luz se dispersa aqui, ó. Então isso aqui é chamado efeito Tyndall, tá bom? Então a gente consegue visualizar os feixes de luz porque bate nessas partículas que estão dispersas no ar atmosférico. Bom, gente, e a suspensão? As suspensões, né, na verdade, são as suspensões são dispersões, né, cujas partículas de diâmetro superior a esse valor aqui. Ó. Então, é o que nós chamamos, veja aqui de lado, ó, quando você tem a água barrenta, tá certo? Então, o disperso aqui, ó, é visível a olho nu ou em microscópio. Sim, gente, voltando aqui, só para dar uma dica aqui para vocês, ó. Uma das características dos sistemas coloidais é que os materiais, a gente não, aqui, ó, depois que ele se dissolver, a gente não vai conseguir enxergar, tá? Nem a microscópio, tá certo? E nem consegue separar isso, esse material que foi disperso aqui, por uma simples filtração de jeito nenhum,
tá bom? Já aqui, olha, você consegue enxergar a olho nu, tá bom? Então, aqui, ó, a mistura composta de água e areia é uma suspensão. Então, a água barrenta também é um exemplo de suspensão. Veja aqui a imagem está aqui ao lado, né? Como ele diz aqui. Bom, lembrando que o sistema constituído por uma suspensão é heterogêneo, viu, gente? E pode ser formado por aglomerados de átomos, íons, moléculas. Então, o disperso é visível a olho nu ou microscópio óptico. Sedimenta-se espontaneamente ou por centrifugação e pode ser separado por utilização de um filtro comum, tá certo? Então veja que tem essas características, né? Porque eu posso muito bem pedir isso em uma atividade, em uma avaliação, para vocês estabelecer diferenças entre dispersão coloidal, né? Dispersão suspensão e dispersões suspensões, que a gente vai ver lá na frente, tá bom? Bom, aqui já são que as dispersões soluções, né? Que são as soluções, né? As soluções são as dispersões cujas partículas do soluto apresentam de um nanômetro de diâmetro médio. Então, são as partículas, né, muito pequenas. Então, aqui, ó, os sistemas constituídos por uma solução, ele já é homogêneo e possui duas ou mais substâncias. Então, o disperso, que vamos chamar de soluto, não pode ser separado por filtração e não se sedimenta na centrifugação. Olha só o que ele falou, que é o contrário, né, do anterior aí. Em geral, as soluções moleculares são mais condutoras em corrente elétricas, tá? Já as soluções iônicas apresentam maior condutividade elétrica. O que é que eu quis dizer com isso aqui, gente? Quando a gente coloca, por exemplo, aqui, ó, açúcar em água, tá? Ele vai conduzir corrente elétrica, mas o açúcar, ele puro, sem estar dissolvido na água, não conduz corrente elétrica, tá bom? Ó, se eu botar também um ácido clorídrico, já o sal de cozinha, olha, como ele é uma solução iônica, ele vai conduzir, né, corrente elétrica porque libera íons em solução. Esse é um assunto, né, que a gente vai ver lá na frente, quando for tratar mais do assunto, mais de soluções, tá bom? Aí aqui eu trouxe um exemplo aqui para vocês dos sais de reidratação oral, né? Eu vou falar de soro caseiro, coisa bem simples que a gente usa no nosso dia a dia, não é isso? Bom, vamos ver agora as principais características dos sistemas dispersos. Então, vou mostrar aqui para vocês uma tabela. Nessa tabela aqui, tá? Ela vai trazer as seguintes informações. Exemplos aqui, ó, natureza das partículas dispersas, tamanho, visibilidade, sedimentação das partículas, separação por filtração. Aqui vai dizer se separa ou não, tá certo? O comportamento no campo elétrico, se conduz ou não corrente elétrica. Então, vamos começar primeiramente com as soluções verdadeiras. E vamos tomar como exemplo o açúcar na água, tá? O açúcar na água. Então, a natureza das partículas dispersas. Então, são os átomos, né, os íons ou moléculas. Nesse caso aqui, são as moléculas do açúcar, tá certo? Que vai estar na água. Então, como é uma solução verdadeira, então as partículas quando adiciona o açúcar na água, ela vai estar entre esse tamanho aqui, ó, de 0 até 1 nanômetro. Então, gente, antes de adicionar o açúcar na água, a gente enxerga a olho nu o açúcar, mas depois, ó, as partículas não são mais visíveis, nem mesmo com aparelhos, tá bom? Com ópticos, né, com microscópio. Então, vai formar justamente um sistema homogêneo. Tá certo? As partículas não irão se sedimentar de modo algum, nem usando o centrífugo, né, que é um material que fica girando lá para centrifugar. E outra, a separação por filtro não vai acontecer, não tem como separar, tá certo? E quando a solução ela é molecular, ela não permite a passagem da corrente elétrica. Quando a solução ela é iônica, os cátions, ou seja, as partículas positivas, vão para um polo negativo e os ânions, que são as partículas negativas, já vai para o polo positivo, resultando em uma reação química denominada de eletrólise. Isso acontece, né, na descarga elétrica com
na água. Então, gente, aqui são as características das soluções verdadeiras. Vamos ver agora as características das soluções coloidais, né? Os colóides, partículas coloidais. Lembra que são dispersão, solução, dispersão coloidal e vai ser a dispersão, suspensão. Então, aqui nós vamos pegar como exemplo a gelatina, né? Na água, uma gelatina. Então, você pode também lembrar da neblina, né? Como eu citei como exemplo. Então, aqui são os aglomerados de átomos, íons ou moléculas, ou mesmo moléculas gigantes, ou íons gigantescos, gente. São grandes moléculas. Olha o tamanho aqui, já está maiores. Então, essas partículas são visíveis até mesmo ao ultramicroscópio. Então, formam um sistema heterogêneo. Tá? Não vou dizer mistura, porque a mistura não consegue ver as fases. É um sistema que, com o microscópio, a gente consegue enxergar. É o caso, por exemplo, do sangue, do nosso plasma sanguíneo. O nosso sangue, ele estaria dentro aqui, ó, de soluções coloidais, porque a gente não enxerga a olho nu, mas apenas com o microscópio a gente consegue enxergar as partículas que compõem a célula sanguínea, né? Os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos, né? As plaquetas. Então está dentro dessa característica aqui. Tá? Como exemplo também, como eu trago da gelatina, também falo do sangue. E também, gente, as partículas sedimentam-se por meio de ultracentrífuga. Então, os equipamentos conseguem centrifugar, separar elas. E as partículas são separadas também por meio também de ultrafiltros. Então, ultracentrífugas, ultrafiltros. E já as partículas de um determinado colóide têm carga elétrica de mesmo sinal. Por isso, todas elas migram para o mesmo polo elétrico. Tá bom? E aqui nós temos as misturas heterogêneas, que são as dispersões, suspensões. Aí eu tenho um exemplo aqui, a terra suspensa na água barrenta, né? São grandes aglomerados de átomos, né? De íons, moléculas, partículas muito grandes. As partículas são visíveis a microscópio comum, até mesmo ao olho nu, que formam misturas heterogêneas. Desculpa, aqui, ó, lembra sistema, como o sangue. Aqui já é o quê? Sistema heterogêneo também, ou mistura heterogênea. Tá? Aqui já é um pouco diferente do que eu falei aqui nessa aula nessa explicação anterior. Aqui, quando se fala assim de suspensões, né, das misturas heterogêneas, a gente consegue enxergar assim, a areia misturada na água, como a gente viu aí em alguns exemplos dados em slides anteriores. A sedimentação, né, ou depositação, pode dizer assim, ela ocorre de forma espontânea ou por meio também de centrífugas comuns. Tá? Quando eu falo centrífuga comum, exemplo, nós temos a máquina de lavar, né? É um exemplo de centrífuga, né, que fica girando e os materiais mais pesados vai por ordem de gravidade, né, sendo jogado para um lado, e aí você separa as partículas. As partículas são separadas também por meio de filtros comuns, em laboratório, o papel de filtro, que é usado muito, papel de filtro para separar o café, né, para coar café. Então, as partículas não se movimentam pela ação do campo elétrico, né, porque são muito pesadas, tá bom? Bom, gente, então as soluções, né, como eu falei para vocês, vamos entender agora o que seriam essas soluções. Então, a gente viu né, um pouco uma mistura aí no conceito lá de dispersão, né, que ele divide em soluções verdadeiras, soluções coloidais, né, suspensão, tá bom? Então, agora nós vamos tratar, dentro do assunto da segunda série, somente desse assunto aqui. Tá? Não vamos esquecer, não. Claro, é um assunto importante que a gente estudou, mas aqui em diante vamos estudar basicamente somente as soluções, tá? As misturas homogêneas, ou seja, as soluções verdadeiras com diâmetro de 0 até 1 nanômetro. Então, assim, ó, de acordo com o que foi visto, né, nos itens anteriores aí, as soluções verdadeiras, né, de agora em diante nós chamaremos o quê, gente? De soluções apenas. As misturas homogêneas vamos chamar de soluções, que pode ser assim definidas, ó, como são misturas homogêneas de duas ou mais substâncias. Então, soluções são misturas homogêneas de duas ou mais substâncias, tá certo? Então, nas soluções, o componente que está presente em menor quantidade, lembre-se disso, nas soluções,
o componente que está em menor quantidade recebe o nome de soluto. Aqui, no caso, o açúcar, né? Recebe o nome de soluto, que na aula anterior, né, no slide anterior, a gente chamou isso aqui de disperso. Agora, quando vamos trabalhar com soluções, vamos chamar isso de soluto, tá bom? Para não confundir, tá certo, gente? Quando a gente fala lá de dispersões, isso aqui é chamado de disperso. Aqui em soluções, nós vamos chamar isso aqui de soluto, tá bom? E geralmente está em menor quantidade. Enquanto o componente predominante, aqui, ó, predominante é chamado de solvente. Lá a gente chamou de quê? De dispergente, né? Ou dispersante, tá? Por exemplo, aqui, né? Quando dissolvemos o açúcar em água. Então, o açúcar é o soluto e a água é o solvente. E aí, gente, quando a gente adiciona os dois aqui, nós formamos uma solução de açúcar em água. Então, as soluções, elas são muito importantes no nosso dia a dia, tá certo? Então, o ar que a gente respira, né, que respiramos, é uma solução, é uma mistura de gases, né, eu posso dizer assim. A água do mar, só para você ter uma ideia, na água do oceano, dos mares, ele cobre 3/4 da superfície terrestre, ou seja, em torno de 70%, né? É uma solução que contém vários sais, né, muitos produtos, né, vários sais, né, lá, minerais dissolvidos, gente, também muitos produtos, como bebidas, materiais de limpeza, remédios. Se eu for aqui dizer, a gente tem uma gama de soluções que existem aí, né, e entre outras. São soluções, né, como eu falei para vocês, muitas reações químicas feitas em laboratório e em indústrias são, gente, eu posso dizer assim, são utilizadas em soluções, tá certo? Quando a gente vai fazer uma reação química, a gente usa as soluções para fazer isso, tá bom? Em nosso corpo, por exemplo, que contém cerca de 65% em massa de água, o sangue, o suco gástrico, né, que é usado na digestão, a urina, são líquidos que contêm em solução um número assim, enorme de substâncias que participam de nosso metabolismo, né, gente? Participam do nosso metabolismo. Então, as soluções, enfim, têm grande importância científica, tá? Posso dizer assim, industrial, tá? E também biológica, tá bom, gente? Então, é tão importante, né, que uma das soluções que a gente fala assim, biológica, é a solução do soro caseiro, o soro fisiológico, é uma solução, né, do soro fisiológico. Então, nós vamos estudar agora, gente, as classificações dessas soluções, tá certo? Então, há várias classificações para as soluções, tá? Por exemplo, quando estou dizendo aqui, ó. Por exemplo, quando as soluções podem ser eletrólitas, ou seja, aquelas soluções que vai conduzir eletricidade, e não eletrólitas quando não conduz eletricidade, tá bom? Conforme conduz ou não eletricidade. Então, no entanto, o que mais nos interessa é classificar as soluções segundo o seu estado físico, tá bom, gente? Então, se é solução sólida, líquida, se é uma solução gasosa. Então, fala-se então de soluções sólidas, líquidas e gasosas. Então, como mostra aqui essa imagem aqui, ó, de muitas ligas metálicas, né, aqui, ó, uma corrente, né, uma liga metálica aqui de ouro com prata. É o caso do ouro comum, que é uma liga de ouro aqui, ó, com cobre, né, se fosse um ouro branco, tá bom? Nesse exemplo aqui nós temos uma solução sólida. Aqui nós temos já uma solução líquida, né, como o vinagre, por exemplo, é uma solução líquida, né, de ácido acético aqui, ó. Vinagre é ácido acético com água, nós chamamos de vinagre. E o ar que a gente respira, gente, os gases sempre se misturam perfeitamente entre si, resultando uma solução, uma mistura gasosa. Então, o ar é uma mistura em que predominam duas substâncias majoritárias, que é o gás nitrogênio e o gás oxigênio. Como mostra que essa ave, né, ela sobrevoa graças ao atrito, né, do ar
né, que tem sobre as penas, ele joga essas penas jogando esse ar para trás, né, a inércia aí. Claro, o animal ele possui, né, em suas plumas as penas, né, uma característica dos animais aqui, né, que possuem suas penas, né, regiões que contêm ar dentro, né, deixando elas o mais leve possível, e com isso consegue sobrevoar, né? São as penas pneumóticas, não tem um nomezinho que eu não lembro no momento, né? Depois vocês pesquisem, tá? Veja que é muito interessante essa questão aqui. Bom, vamos ver agora, aqui no item 2.3, os mecanismos de dissolução. Então, acompanhe, tá certo? Isso aqui bem direitinho, tá? Então, quando eu falo de mecanismo das dissoluções, é porque certas substâncias, gente, se misturam tão intimamente, eu posso dizer assim, a ponto de formar soluções, enquanto que outras não se misturam. Tá? Eu posso também fazer uma pergunta, né? Por que certas substâncias, isso aqui pode ser até uma pergunta de prova, viu, gente? Por que certas substâncias se misturam tão intimamente a ponto de se formar soluções, enquanto que outras não se misturam? Isso pode ser uma pergunta de prova. Então, exemplos, né? Por que a água se mistura com álcool e não com a gasolina? É outra pergunta, né? Por que, gente? Que a água se mistura com álcool, mas não se mistura com a gasolina? Então, isso ocorre, pessoal, devido às forças atrativas, né, intermoleculares entre essas moléculas de água, né, com álcool, da água com a gasolina, ou da gasolina com álcool, tá bom? Então, isso tem tudo a ver com as forças atrativas, né? Isso aí vai vir lá naquele assunto de polaridade, né? Uma molécula polar atrai outra polar, questão do semelhante com semelhante, tá bom? Então, acompanhe aqui, gente, as problemáticas da dissolução nos 3 exemplos que eu vou passar aqui para vocês importantes. Vamos aqui. No primeiro exemplo aqui, ó, observe. Nós temos aqui a água, né, pura. Quando eu falo água pura, lembrando lá do primeiro ano que eu falei de substância pura, né, que é aquilo que só existe água, é água destilada aqui, ó. Então, a água aqui, gente, é uma substância polar, tá? Porque possui o polo negativo aqui no oxigênio, ó, e o positivo aqui é o hidrogênio. Então, essa molécula da água, ela tem uma força atrativa com a outra molécula de água, com a outra molécula de água e assim sucessivamente. Então, a parte positiva interage com a parte negativa. Então, isso aqui, gente, é uma interação intermolecular, ou seja, entre uma molécula e outra, chamada interação de ligação de hidrogênio, ou também chamada de ponte de hidrogênio. Tá? É uma interação muito forte aqui, atrativamente. São uma interação intermolecular, ou seja, entre uma molécula e outra, que estão ligados por isso aqui. Tá? Que isso aqui forma as tensões superficiais da água. Já aqui no álcool, tá certo? No álcool, o álcool ele possui, gente, uma região que é diferente da outra aqui, ó. Observe aqui, o álcool, na sua molécula, possui carbonos aqui ligados a carbonos, né? Que em sua molécula possui uma região que é muito semelhante com a da água, olha. Tá vendo? Então, nesse caso aqui, gente, o álcool ele tem uma bipolaridade. Tá certo? A gente pode até dizer aqui, um lado polar, bem acentuado, e um lado não polar, orgânico, né? Eu posso até dizer assim. Mas, então, nesse caso, como um álcool aqui, ó, vai fazer ligação de hidrogênio com a própria molécula do álcool, então ele vai ter uma interação polarizada aqui. Tá? Então, as moléculas de álcool estão ligadas também por ligação de hidrogênios, né? Mas, nesse caso, é fraca. Uma interação, né, média, fraca, comparada aqui. Aqui você tem águas muito polarizadas, né, moléculas totalmente polarizadas interagindo com a outra. Então, essa interação muito forte. Já aqui, não. Por que aqui não é? Porque o álcool, gente, na sua molécula, possui uma região fraca, que é uma região orgânica, deixando a estrutura, né, com a intensidade de força de interação intermolecular fraca, comparada
com as interações intermoleculares da água com água, que é forte aqui. Tá certo? Bom, já a gasolina, por exemplo, são moléculas, gente, que elas são moléculas muito grandes, tá certo? Que na sua polaridade é muito pequena, tá? Ela pode se polarizar quando uma molécula como essa de gasolina se encontra com outra de forma induzida. Então, há uma indução aqui de polaridade, mas de forma tão fraca que ela volta ao seu estado inicial de não polarizada. Então, essas interações que acontecem aqui, gente, entre uma molécula de gasolina e outra, é uma interação muito fraca. Essa aqui é chamada de interações de London, que alguns livros traz chamada de forças de Van der Waals, tá? São as interações muito fracas. E aqui não ocorrem ligações de hidrogênio. Então, são interações muito mais fracas do que as pontes de hidrogênios que formam aqui, tá? Então, veja que eu tenho aqui uma ordem de grandeza, né, de intensidade, onde aqui é mais forte do que este, que é mais forte do que esse. Bom, se eu misturar água com gasolina, essa mistura não vai ocorrer, gente. Não vai de jeito nenhum. Por quê? Porque simplesmente as moléculas de gasolina aqui, gente, elas não têm uma polaridade semelhante ao que acontece aqui. Então, essa aqui não ocorre uma mistura, mas vai acontecer aqui, ó. Por que acontece aqui? Porque o álcool contém uma região que é semelhante à da água, então consegue ocorrer uma mistura, tá certo? Aqui. E aqui também se misturam, olha, a gasolina com o álcool. Por quê? Porque a gasolina, gente, contém uma região que é semelhante à do álcool, que é essa região aqui, ó, de carbonos, tá? Então, tem isso eu tenho que passar para vocês, é muito interessante, tá? Essas problemáticas em relação ao mecanismo de dissolver, né, de solução. Bom, misturando-se ainda aqui, ó, certo? Mostrei para vocês, tá? A água, a molécula da água, né, do álcool, ficam ligadas por ligação de hidrogênio, tá vendo que eu mostro aqui, ó, tá vendo? Ó? O oxigênio do álcool vai interagir com o hidrogênio da água, tá? Formando essa mistura aqui, ó, de água e álcool. Enquanto que aqui, né, você já vai ter, ó, aqui essa mistura, tá? Isso não vai juntando-se aqui, forma uma solução, as ligações entre as moléculas de água aqui, gente, e as ligações entre as moléculas da gasolina aqui, gente, não consegue ter essa interação, tá? Por isso que não mostra aqui, ó, a gasolina não se mistura com a água. E com as gasolinas aqui, gente, tem umas macromoléculas, são moléculas maiores, ou seja, de baixa densidade, né? Então, ela vai ocupar um maior volume, então a densidade é bem mais baixa, né? Então, ela fica na parte superior aqui em cima, enquanto que a água ocupa a fase inferior, formando aqui essa mistura heterogênea, como mostra aqui. Certo, gente? O outro exemplo aqui, pessoal, tem a ver com o processo de solvatação, tá? Então, aqui, ó, veja que isso aqui, vamos falar de solvatação, é bem interessante, tá certo? Que é a dissolução do sal comum em água. Então, coloca-se o sal de cozinha na água, né? A extremidade negativa, observe, viu? A extremidade negativa de algumas moléculas da água, aqui, ó, tá certo? Da molécula da água, tende a atrair as partículas, ou seja, os íons de polo contrário, positivo, no caso, quem é que vai atrair? O sódio. Então, a molécula da água vai atrair o sódio daqui, ou seja, essa parte negativa atrai o positivo, tá certo? Dos íons sódio aqui, ó, sódio N+. Então, o retículo cristalino aqui, ó, isso aqui é o retículo cristalino do sal, tá certo? De cozinha. E a outra extremidade positiva, que é os hidrogênios aqui, ó, da água, vai atrair os íons de cloro, que são os polos negativos. Então, isso aqui, gente, vai acontecer como? Então, nesse caso, desse modo, a água vai desfazendo, né, esse retículo cristalino aqui do sal de cozinha, que é o cloreto de sódio. Tá? Vai se desfazendo os íons sódio mais e o cloro menos.
que entram em solução. Cada um deles envolvidos, né, envolvidos por várias moléculas de água. Então, esse fenômeno, como eu falei para vocês, eu vou chamar isso de solvatação, tá certo? Nesse caso dos íons, tá bom? Então, veja aqui, tá? Note que na representação aqui, gente, claro, aqui é uma escala, né? Lembra que isso aqui é cores fantasia, que a gente não enxerga em moléculas nem íons, tá bom, gente? Gostaria de lembrar isso a vocês, que há um confronto entre as forças de coesões, né, dos íons sódio mais e cloro menos no estado sólido, lá no retículo cristalino, e as forças também de dissolução e solvatação dos íons, exercida pela água. Então, evidentemente, se as forças de coesão, né, de se juntar, predominarem, o sal será menor, menos solúvel, tá bom? Se as forças de dissolução e solvatação forem maiores, né, então ocorre essa desestruturação, então o sal, né, será mais solúvel, tá bom? Então eu vou mostrar aqui para vocês uma imagem, né, que vai mostrar justamente isso que eu acabei de dizer a vocês. Veja que as forças aqui de coesão aqui, predominantemente maiores aqui, ó, ocorrem no sal será menor. Então, as forças aqui é menor. Então, se as forças de coesão, de juntar aqui o positivo com o negativo é menor, então, com certeza, o positivo da água com o negativo da água vai fazer com que ocorra uma quebra dessas estruturas, né, ocorrendo o processo de dissolução nisso. Então, é o que nós chamamos de solvatação. Certo? Bom, gente, a aula está muito extensa. Eu tenho um vídeo aqui para mostrar para vocês, tá? Então, esse vídeo, ele talvez seja muito... Dissolução, né? É a expressão de um soluto em um solvente. Mas eu vou deixar passando. Formando uma solução.
Bom, até como vocês viram aí, né? Eu não ia passar o vídeo, mas como é bastante interessante, tá? Eu resolvi passar. Então, vamos ver aqui o terceiro exemplo, que é o da dissolução do gás clorídrico em água, né? Do ácido muriático aqui, ó. Só que de forma gasosa, tá bom? Então, o gás clorídrico, né? Como ele mostra aí, é uma substância gasosa formada por moléculas polares, tá certo? HCl, tá bom? De forma gasosa. Ao ser dissolvidas em água, as moléculas de HCl são atraídas pelas moléculas de água e se rompem de acordo com o esquema que está mostrando aqui abaixo. Então, aqui eu tenho a molécula de água. Veja que ocorre aqui a atração. Aqui está a molécula do ácido clorídrico, do gás, de forma gasosa, né? Então, o positivo atrai o negativo. Então, esse hidrogênio aqui ocorre uma quebra, uma clivagem aqui dessa ligação. E esse hidrogênio ele vai e é atraído aqui, formando essa estrutura, como vocês veem aqui. Tá? Como o hidrogênio ele perde elétrons daqui para poder ligar-se com o hidrogênio, então ele fica com a carga positiva. Então, se ele perde elétron, que é carga negativa, então ele fica eletrizado positivamente, formando um íon chamado íon hidrônio. Enquanto isso, em solução, é liberado o cloro em forma iônica com aquele elétron que foi perdido do oxigênio aqui para cá. Ó. E aí ele fica com a carga em excesso negativo de elétron, formando o cloro negativo. Isso significa, gente, que há uma reação química, pois se formam novas partículas, né, que são essas duas aqui. Ó. Tá certo? Essas partículas vão se dispensando, né, pela solução, rodeadas por moléculas de água, como foi explicado no exemplo da solução de sal aí, ó, tá bom? Em água, né, como o vídeo mostrou também. Note que também aqui é o fenômeno, também é chamado de solvatação de íons. Então, nesse exemplo, encontramos também um confronto entre as moléculas, né, um confronto das intensidades de forças de ligações dentro de cada molécula e as forças de atração entre as moléculas, quanto mais fortes forem essas últimas, né, maior número de moléculas do soluto se rompem, tá certo? O que equivale, gente, a dizer que o soluto fica mais ionizado. Também que se trata de um eletrólito também muito forte, né? No caso aqui do ácido clorídrico, que é um eletrólito muito forte. Tá? Então, note ainda uma diferença importante, tá certo? Eu quero mostrar aqui para vocês, é que no exemplo da dissolução do sal de cozinha em água, né, apenas separa íons, tá certo? Aqui, ó, de Na+, e Cl- já existente. Esse fenômeno é chamado de dissolução iônica do sal. Tá certo? No exemplo da dissolução aqui do gás clorídrico, né, do ácido muriático de forma gasosa, a água reage quimicamente com o ácido clorídrico, provocando a formação de íons hidrônio aqui e Cl-. Esse fenômeno recebe o nome de ionização do ácido clorídrico. Então, aqui, gente, é um processo físico, tá bom? De dissolução, e aqui é um processo puramente químico. Então, se eu fosse perguntar a vocês, tratando de transformações química e física da matéria, nesse caso aqui, você vai falar que aqui, ó, físico, e aqui, químico, porque aqui ocorreu reação química. Então, quando for físico, nós vamos chamar de dissociação iônica. E quando for químico, recebe o nome de ionização. Tá certo? Bom, gente, então, vamos ver no 2.4, vamos falar das regras de solubilidade. Tá? Exemplos como os anteriores levaram alguns cientistas, né, a gente trabalhar de forma geral que traz essa regra da solubilidade. Ou seja, uma substância polar tende a se dissolver numa substância polar. Então, uma substância apolar, que não possui polo, tende a se dissolver
numa substância que também não possui pólen. Assim, gente, entende-se porque muitas substâncias inorgânicas, né, como os ácidos, os sais, né, de cozinha, por exemplo, que são polares, dissolvem-se facilmente em água, porque é um solvente polar. Pelo contrário, as substâncias orgânicas, que são, em geral, né, apolares, dissolvem-se somente em solventes orgânicos, que também são apolares. Então, por exemplo, a parafina da vela, né, a gasolina, como foi citado aqui no exemplo, o óleo de cozinha, tá? Não se dissolve em água de jeito nenhum, mas se dissolve neles mesmos. Por exemplo, a gasolina se dissolve no óleo de cozinha. Entendeu? O álcool, por possuir uma região orgânica muito parecida com a da gasolina, se dissolve na gasolina. O querosene com a gasolina. Daí, gente, a gente chega a entrar numa regrazinha, né, que diz assim, ó, que semelhante dissolve semelhante. Então, você tem que saber o que é esses semelhantes em termos da polaridade. É a polaridade que vai responder. Tá bom? Se a água é polar, ela vai se dissolver nos sais porque são polares. Então, olha aí, ó, porque são semelhantes. Então, é interessante notar que a água dissolve muitas substâncias. Por esse motivo, gente, costuma-se dizer, né, dizer que a água é o solvente universal. Olha só, a água é o solvente universal. Por esse motivo, tá certo? Porque ela consegue dissolver muitas substâncias. Então, esse é um fato muito importante, pois a vida vegetal e animal em nosso planeta, viu, gente, depende do chamado ciclo da água, tá? Que é o caminho, posso dizer assim, que a água percorre na natureza, né? Como nas chuvas, através das chuvas, rios, mares, a água está no subsolo, na evaporação dos mares oceânicos, na formação das nuvens, novas chuvas, né? E assim por diante. Então, por dissolver muitas substâncias, né? Inclusive as indesejadas, infelizmente, a água torna-se poluída, né? Com facilidade, tá certo? Bom, no item aqui 2.5, vamos tratar dos fenômenos de saturação de uma solução. Tá certo, gente? Então, assim, vamos aqui pensar um pouquinho assim, juntando, vamos assim, olha para cá, para essa imagem aqui. Juntando-se, assim, gradativamente sal comum, sal de cozinha na água, em temperatura constante, né? Ambiente, e sob a agitação, a gente agitando, né, mexendo no copinho, continuamente, então verifica-se que em um dado momento, o sal não se dissolve mais, né? Se você for jogando aqui dentro, então a gente vai ver que em um dado momento, né, vai jogando gradativamente, jogou um pouquinho, mistura, você observa, misturou, vai jogando, vai chegar no momento que esse sal não se dissolve mais. Então, no caso particular do sal de cozinha, tá bom? Do cloreto de sódio. Estou falando aqui como exemplo aqui, ó, do cloreto de sódio, viu, gente? Do sal de cozinha. No caso aqui particular aqui do sal de cozinha, isso ocorre a aproximadamente, gente, 360 gramas de sal de cozinha por litro de água, tá? Então, daí em diante, toda a quantidade que a gente for adicionar de sal de cozinha em 1 litro de água no sistema, irá depositar no fundo do recipiente, né? O que nós chamamos de precipitado, né? Irá se precipitar no fundo do recipiente. Dizemos então que ele se tornou uma solução saturada ou que atingiu o ponto de saturação, tá bom? Então, o ponto de saturação, gente, ele depende, tá bom? O ponto de saturação, ele depende do soluto e do solvente, das condições físicas também, ou seja, de temperatura, que sempre influi, e também da pressão, que é especificamente, né, importante em soluções que contêm gases, tá certo? Então, a gente vai ver isso um pouquinho mais na frente, a questão de soluções que contêm gases, como é a influência da pressão. Então, o ponto de saturação é definido pelo coeficiente, tá? Pelo coeficiente ou grau de solubilidade.
Então, o que seria isso aqui? Então, o que seria esse grau de solubilidade, o coeficiente de solubilidade, como mostro aqui? É a quantidade necessária de uma substância, em geral, em gramas, tá bom? Em gramas, para saturar a quantidade padrão. Geralmente, a gente pode usar 100 gramas ou 1.000 gramas, ou 1 litro do solvente, né? Em determinadas condições de temperatura e pressão. Então, o coeficiente de solubilidade tem 3 variáveis. A quantidade em massa, tá, do soluto, que vai se dissolver na quantidade em massa do solvente, ou seja, em tudo em grama, tá bom? Grama de soluto, grama de solvente, nas condições de temperatura e pressão, que são as condições físicas. A temperatura e a pressão vai influenciar a gente nesse processo de saturação das soluções, tá? Como, por exemplo, aqui, ó, aqui os coeficientes da solubilidade em água a 0 graus Celsius. Então, eu vou fixar a 0 graus Celsius. Então, o sal de cozinha, eu consigo, é igual a essa condição aqui. Eu consigo dissolver 357 gramas, tá certo? Esse sal aqui, em 1.000 gramas de água, em 1 litro de água, essa quantidade aqui a 0 graus Celsius. E aí você tem essa leitura aqui dos coeficientes de solubilidade, tá bom? Então, quando o coeficiente de solubilidade é praticamente nulo, né? Assim, digamos que esse valor aqui seja praticamente zero, nulo, dizemos que a solução ela é insolúvel, ou seja, não consegue se solubilizar aquele solvente, né? Que é o caso que ocorre com a substância cloreto de prata, cujo grau de solubilidade em água é muito baixo, gente, de 0, em torno mais ou menos, eu sei mais ou menos esse valor, tá? Que é em torno mais ou menos de 0,014 gramas por litro, em se tratando de 2 líquidos, né? Dizemos que eles são, se for 2 líquidos, dizemos que eles são imiscíveis, que eles não se misturam, né? Que é o caso, por exemplo, também da água com óleo, né? Quando 2 substâncias se dissolvem em qualquer proporções, né? Ou seja, o coeficiente de solubilidade é infinito, dizemos que elas são totalmente miscíveis. Então, essa palavra miscíveis, que vem de miscibilidade, significa que se misturam, que é o caso da mistura da água com álcool. Em função do seu ponto de saturação, a gente classifica, né, gente? A gente classifica nós classificamos as soluções nesses 3 pontos aí, ó, certo? As não saturadas, ou seja, as insaturadas, que contêm menos soluto do que o estabelecido pelo coeficiente. As saturadas, aquela que atinge o coeficiente, né, que é semelhante ao valor que é estimulado, né, que é estipulado, posso dizer assim, pelo coeficiente dado, tá bom? E as supersaturadas, aquela que está acima, ultrapassar o coeficiente de solubilidade, tá? E aqui você vê um gráfico, né, um esquema mostrando essa relação, dessa classificação que pode ser apresentada esquematicamente, como mostra aqui. Então, nesse ponto aqui que eu estou mostrando para vocês, que é o ponto de saturação, a solução saturada estável aqui. Se eu tiver antes uma quantidade, e aqui, ó, se tiver para cá, ó, voltando, em qualquer momento antes do ponto de saturação, as soluções não são estáveis, são instáveis, ou depois também são instáveis. Quando é que ela vai estar estável? Quando, né, ela atingir o coeficiente de solubilidade. Daí ela é estável, tá? Então, quando é que ela vai ser instável? Ela pode ser instável quando ela for supersaturada ou quando ela for insaturada. Então, gente, se eu tenho aqui, ó, o ponto de saturação, que é o mesmo ponto, que é o coeficiente de solubilidade. Se eu começo aqui, ó, com uma pequena quantidade, então eu vou classificar a solução como ela insaturada. Então, eu vou adicionando sal, vou adicionando solo, vou adicionando até atingir o ponto. Tá? Então, isso aqui vai aumentando o aumento da massa, tá, do soluto em uma quantidade fixa de solvente. Digamos que seja em 1.000 gramas de água, né? Então, quando passa, se eu chego aqui, ó, é o meu limite.
Então, se eu passo daqui, então eu já vou classificar minha solução como super saturada, tá certo? Bom, então é isso que acontece aqui, ó. Eu tenho aqui o soluto, né? Um germe de cristal aqui, tá? E eu vou ter aqui justamente a solução não saturada. O soluto ele se dissolve. Então, se eu jogar aqui dentro, ele vai se dissolver, ó. Então, se dissolveu, tá certo? Agora, então, isso significa o quê? Que essa solução aqui, gente, ela já está no seu, né? Ela tá abaixo do ponto de saturação, que ela é insaturada, e aí basta um pequeno germezinho de cristal aqui, um pequeno cristalzinho de soluto, e aí ela atinge o coeficiente de solubilidade. E aí a solução ela atingiu aqui, tá certo? Se eu for colocar mais um germe desse, o que, é que vai acontecer? Não vai se solubilizar, vai formar o quê? O corpo de fundo. Tá? Se eu for adicionar mais ainda, então, olha, você está formando o corpo de fundo, então essa solução vai começar a se tornar super saturada, tá certo? Com corpo de fundo. Bom, gente, então, agora vamos ver, com base no que a gente estudou aqui, as curvas de solubilidade. E o que é essa curva de solubilidade que está dizendo aqui, né, gente? A curva de solubilidade são os gráficos, né? Prestando atenção, porque em Química, no segundo ano, nós vamos ver aqui, gente, alguns gráficos, interpretações matemáticas envolvendo aqui, tá? Então, as curvas de solubilidade são os gráficos que apresentam a variação dos coeficientes, como mostra aqui, ó, variando ó, os coeficientes, tá vendo? Está aumentando aqui, ó, os coeficientes. A exemplo, aqui nós estamos usando o nitrato de potássio em gramas, que foi dissolvido em 100 gramas de água. Então, aqui, ó, 20 gramas de nitrato de potássio dissolvido em 100 gramas de água. Aqui, ó, 140 gramas de nitrato de potássio, que foi dissolvido em 100 gramas de água. Estou fazendo a leitura. Olha aqui, ó, 200 gramas de nitrato de potássio, que foi dissolvido, é um D de divisão, tá vendo? Matemática, em 100 gramas de água. Então, gente, essa variação aqui, ó, dos coeficientes de solubilidade em função, olha, da temperatura, olha, tá vendo? E aqui eu tenho um gráfico, uma tabela mostrando isso também. Ou eu mostro em forma de gráfico, ou em forma de tabela, tá? Considerando, por exemplo, na tabela aqui, ó, que mostra o coeficiente de solubilidade do nitrato de potássio, tá? Que é o mesmo do gráfico aqui. Em gramas, né? Por 100 gramas de água. Então, assim, em várias temperaturas, como mostra aqui, ó, em várias temperaturas. Então, desses dados, resulta a curva da solubilidade do nitrato de potássio em água, como representa aqui, ó. Então, com uma tabela, tá? A gente representa a curva aqui, ó. Tá vendo a curva? Ou seja, 0, 13,3. Em 0, temperatura 13, tá vendo? Em 20, nós temos quanto de sal, em 20 graus Celsius, nós temos quanto desse sal dissolvido? 31,6. Aí, ó, em 20, nós temos, ó, 31,6, como eu mostrei para você, aqui, ó, 31,6 é esse ponto aqui. Tá, ó, aqui, ó, tá vendo? Ó, 100 gramas, ó, na temperatura de 100 graus Celsius, eu consigo dissolver 246 gramas. Então, em 100 graus Celsius, ó, 246. Então, é um plano cartesiano, né? Aquela brincadeirinha de batalha naval, tá? Então, esses pontos que tem aqui, ó, esse pretinho aqui, esse ponto, esses pontos que eu estou mostrando para vocês aqui, eu vou chamar isso aqui de hiperpolação. É os pontos que estão sobre a reta, ou seja, a curva, tá, da solubilidade. Então, esses pontos aqui, gente, é o que representa o coeficiente de solubilidade para as diferentes temperaturas. Se você olhar direitinho, ó, é os planos cartesianos, o x e o y, tá vendo? É aqui, tá certo? Então, isso aqui está representando o quê? Na temperatura de 70 graus Celsius, aqui, ó, em 70 graus Celsius,
eu tenho 140, em torno de 140, né, um pouquinho a menos, gramas do sal dissolvido. Então, nós temos a solução aqui, ó, saturada. Então, aqui são os pontos de saturação, ó, saturação, são os pontos de saturação. Agora, na mesma temperatura, aqui, ó, 20 graus Celsius, eu só consigo dissolver nessa temperatura, olha, somente 31,6 gramas do sal. Agora, se eu colocar, por exemplo, a mais, então eu vou estar supersaturando. Se eu colocar a menos, eu vou estar insaturando. Então, veja que na mesma temperatura eu posso também manipular as minhas quantidades aqui e, com isso, classificar, né, no gráfico se a solução ela é saturada, insaturada ou supersaturada. Recapitulando, quando você tem os pontos aqui sobre a reta, então aqui está mostrando que as soluções são saturadas. A região quando está acima da reta são regiões instáveis, ou seja, insaturada. Se estiver abaixo da curva, também são regiões instáveis, e aí são as insaturadas. E aqui são as supersaturadas, que está acima, se estiver abaixo, insaturada. Bem simples a explicação desse gráfico aqui. Tá, gente? Vamos ver agora outros gráficos, um gráfico mostrando para vocês bem direitinho aqui, ó, tá? Então, veja que a solubilidade aqui está aumentando, olha, em função do aumento da temperatura. Então, eu posso dizer que essa solubilização aqui, ó, está aumentando com a absorção de calor. Se eu aumento a temperatura, eu consigo dissolver mais sais, ó, vai aumentando os sais. Então, essa solubilidade aqui é chamada de solubilidade endotérmica. O sal aqui, ó, no caso, nitrato de sódio, ele absorve endotermicamente, absorve o calor, né, para poder se solubilizar. Então, se você aumenta energia em forma de calor, o sal vai absorver e vai aumentar a sua solubilidade. Tá certo? Então, ó, sempre que você observar um gráfico assim, várias curvas ascendentes, né, de formas aqui aumentando assim, ó, aumenta a solubilidade, aumenta a temperatura. Então, isso acontece pelos processos endotérmicos de dissolução endotérmica. Tá? Aqui no caso do cloreto de potássio, aqui ó, nitrato de potássio. Tá? Aqui o sal de cozinha, você veja que está aumentando, mas está um pouquinho, mas está. Tá? É quase que constante, mas não é. Tá bom, gente? E aqui você já vê um comportamento contrário. Contrário. Então, esses 4 exemplos aqui são dissoluções de forma endotérmica. Ele precisa absorver energia em forma de calor para ocorrer o seu aumento da solubilidade. Se aumentar a temperatura, aumenta a solubilidade. Já aqui acontece o contrário com a substância que é o sulfato de césio, que é uma substância que, com o aumento da temperatura, ela vai diminuindo a sua solubilidade. Ou seja, nesse caso, ela não absorve calor, e sim ela libera energia, ela libera calor. Então, como ela se liberar calor, ela começa a diminuir a sua solubilidade. Tá? Então, nesse caso aqui, nós chamamos aqui de dissolução exotérmica. Exo significa libera calor. Então, quando você aumenta a temperatura, a substância começa a liberar calor e isso ela vai diminuindo a sua solubilidade. É o efeito contrário que acontece nas demais. Tá bom? Já existem substâncias, gente, que elas possuem inicialmente moléculas solvatadas, né, de água aqui, ó, solvatação, como eu já expliquei. Então, aqui, o sulfato de sódio, ela está hidratada, está com água. Então, essa molécula aqui, gente, ela inicialmente ela tem um comportamento de dissolução endotérmica. Para quê? Para poder vaporizar essas águas. Então, ela precisa absorver calor, tá? A solubilidade vai aumentando
e a água ela vai perdendo gradativamente a água até chegar a uma determinada temperatura, que no caso a 40 graus Celsius, o sulfato de sódio, tá? Perde todas as 10 moléculas de água e aí ela tende a ter um comportamento semelhante ao do sulfato de césio. Então ela começa a diminuir a sua solubilidade. Então são dois materiais que nós chamamos de materiais secantes, que é usado na indústria, né? Usado em sílica gel, tá? Aqui, ó, material secantes aí para reter a umidade do ar, tá? A gente vai ver isso mais à frente um pouquinho, tá bom? Então, gente, aqui mostra ainda os gráficos, né? Desses materiais. Aqui nesse caso, olha, aqui veja que tem o cloreto de cálcio, é endotérmico, mas ele tem uns momentos que ocorrem essas acentuações aqui. Nós chamamos isso aqui de pontos de inflexões, tá bom? Esses pontos de inflexões de uma certa substância apresentam um ponto de inflexões, sempre indica a mudança de estrutura do sólido, tá bom? Então aqui porque vai perdendo água, tá vendo? Isso aqui chama-se ponto de inflexões, certo? E como falei para vocês, as solubilidades de gases em líquido. Bom, os gases em geral, gente, poucos solúveis em líquidos, tá? A solubilidade dos gases em líquido depende consideravelmente de duas condições, da pressão e da temperatura. Então, quando a gente aumenta a temperatura, como mostra aqui, ó, olha nesse gráfico. Então, o que acontece com o gás? Ele começa a perder a sua solubilidade em líquido. Tá certo? O líquido tende a expulsar, né? Quando a gente aumenta a temperatura, o líquido tende a expulsar o gás. Consequentemente, a solubilidade do gás diminui, como vê aí no gráfico, né? Isso acontece muito em lagos, por exemplo, os peixes, por exemplo, não vivem bem, né? Não sobrevivem em águas quentes, muito quentes, por volta de oxigênio dissolvido na água. Então, se eu tenho muito, por exemplo, assim, o que acontece? Se caso uma água de um rio for muito aquecida, então o gás oxigênio que está na água começa a desprender. E aí os animais que estão ali começam a morrer por falta de oxigênio que está ali dissolvido, né? Morre por asfixia, tá bom? Então, gente, já aqui, ó, você aqui está mostrando mais para vocês, né? Alguns gráficos mostrando que a solubilidade do gás vai diminuindo, né? E quando se trata da pressão, então o aumento da pressão, veja aqui já dá o contrário, aumentando a pressão, você vai fazer com que aumenta a solubilidade do gás, tá bom? No líquido, tá certo? Então nós temos aqui os dois efeitos, ó, o gráfico da temperatura, o aumento da temperatura diminui a solubilidade e o aumento da pressão aumenta a solubilidade, tá? Então, sobre o gás, estaremos, de certo modo, empurrando o gás para dentro do líquido, o que equivale a dizer que a solubilidade do gás aumenta. Então, quando o gás não reage com o líquido, a influência da pressão, gente, é expressa, tá certo? Pela lei, uma lei que é estudada por um cientista chamado Henry, tá? Que ele estabelece o seguinte, que em uma temperatura constante, a solubilidade do gás em um líquido é diretamente proporcional à pressão sobre o gás. Então você vê aqui essa criancinha aí, ó, coitada, meu Deus. Então a gente pode dizer, gente, matematicamente, que a solubilidade de um gás é igual a uma constante, né? A uma constante, tá certo? Vezes, né, que está ligado diretamente proporcional à pressão do gás. Então, nessa expressão, essa constante que eu estou dizendo aqui no contexto, né, de proporcionalidade, depende da natureza do gás e do líquido e também da própria temperatura. Então, o aumento da pressão sobre o gás, para fazer com que ele se dissolva em um líquido, é a técnica usada pelos fabricantes de refrigerantes, né?
Então, o gás carbônico que está lá dentro, né, que eles usam, né, que é o gás que eles usam lá dentro, é dissolvido sob pressão no refrigerante e a garrafa é fechada. Então, quando abre-se a garrafa, principalmente se ela for agitada, como mostra aí, ó, bem engraçado aí, né? E o conteúdo não estiver gelado, tá? Imagine isso aí, essa situação. Então, o líquido vazará com muita espuma e força, né? Isso ocorre porque a pressão dentro da garrafa diminui. E o excesso de gás carbônico, antes dissolvido no refrigerante, ele escapa rapidamente, arrastando o líquido e produzindo essa espuma que sai aí pela boca da garrafa, como a menininha está mostrando na imagem aí, tá? Então verifica esse fato idêntico quando se abre uma garrafa de champanhe, né? Então, nesse caso, porém, o gás carbônico é produzido pela fermentação, viu, gente? Da própria bebida. Lá do champanhe, o gás lá é diferente daqui, lá é produzido pela fermentação da própria bebida. Tá certo? Bom, então, gente, acho que é só isso mesmo, né? Por hoje, tá bom? Então, calma, tem ainda uma coisinha ainda para vocês, né, fazerem, tá certo? Que é uma atividade avaliativa. Se é avaliativa, porque vai valer nota, né, gente? Então tá aqui a atividade, tá certo? Essa atividade é muito importante, são 9, 10, 11 questõezinhas, né, aqui, tá bom? Para vocês fazerem, certo? Eu coloquei aqui uma observação muito importante. As respostas serão enviadas via formulário online, tá certo? Lembrando que estou passando essa atividade hoje. Hoje é dia 3, né? 3 de maio. E vocês têm então vocês têm até o dia 17 para me enviar essa atividade. Bom, gente, eu vou abrir um formulário online, vou colocar isso aqui em forma de PDF, vocês vão dar um clique lá, dar um cliquezinho lá, 2 cliques lá no linkzinho azul que vai estar lá, e vocês vão anexar as fotos somente das respostas dessa atividade. Lembrando que deve colocar o nome completo aqui em cima, né, gente? Nome completo, tá bom? E anexar para mim. Não vão enviar nada em fotos, em privado, em grupo, coisíssima nenhuma. O envio da atividade será anexada via formulário online, que eu vou disponibilizar para vocês. Tá? Lembrando da data, porque quando chegar no dia 17, eu vou fechar o formulário e não vou mais submeter resposta de nenhum aluno, porque nós temos que cumprir com os prazos e ter responsabilidade. Ok? Então, olha, está aqui a atividade, muito fácil, tá bom? Só quero as respostas fotográficas anexadas e enviadas no Google lá, que eu vou mostrar para vocês no formulário. Ok? E na próxima aula, nós daremos continuidade com esses assuntos aqui. Vamos começar a ver o item 13, que são as concentrações das soluções, né? Mas aqui vai estar muita matemática aqui, tá bom, gente? Então tem que ter muito cuidado com a matemática, dominar as 4 operações, é a ferramenta muito importante aqui da química da 2ª série. O aluno que conseguir trabalhar bem a somatória, a subtração, a divisão, né, a multiplicação, então ele vai se dar muito bem com os cálculos que vai envolver aqui nesse assunto, tá certo? Então, gente, muito obrigado e até a próxima aula. Tá certo? Se Deus quiser, a gente se vê lá de uma forma bem mais tranquila. Vou finalizar aqui